Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 23, é um salmo muito conhecido, é um dos salmos, né, que nós aprendemos logo assim que nos convertemos. Nós nos convertemos e aprendemos esse salmo. Eu acho que é um dos primeiros salmos que a gente aprende a falar de cor, né? Dele ser muito conhecido, e é um salmo que ele fala, né, muito para nós, falou no passado e vai falar para nós hoje. Salmos 23. Ele fala assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Como é bom ter o Senhor, Deus, como nosso pastor. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. É um salmo, é um poema. É o poema de Davi, o rei Davi. E esse salmo, ele é originado na mente do Senhor e inspirado pelo Espírito Santo. E ele expressa seu empenho e incessante cuidado pelos seus seguidores. Eles são o precioso alvo do divino amor. Ele tem cuidado de cada um deles, como um pai cuida dos seus filhos e como um pastor das ovelhas. Então nós somos esse povo. Nós somos esse povo que fala assim: o Senhor é meu pastor. Mas nós temos que falar de dentro do coração. Nós temos que ter essa certeza que nós temos o Senhor como nosso pastor. Davi, ele era um menino de baixa, parecia, né, de baixa estatura, seus irmãos eram muito mais altos, ruivo, mas ele tinha uma característica: ele era muito corajoso. E Deus, ele não gosta de ninguém covarde. Deus gosta de pessoas corajosas. Nós não podemos nos acovardar. Se a gente for olhar nesse salmo, nós vemos que Deus, ele não gosta que a gente se acovarda à toa, qualquer coisinha nós temos o medo. Ter medo é normal, mas não pode ser excessivo. Tudo tem que ser na medida certa, né? Então, e Davi, ele era um menino e pastor de ovelhas, né? Ele foi tirado dos currais das ovelhas para governar Israel. Em Salmo 78, 70 a 72, diz isso, né, que ele foi tirado, né, do curral das ovelhas para governar Israel. Então, Deus, quando colocou assim no coração de Davi para fazer esse salmo, sabia, porque Davi tinha vivido. Davi, ele foi pastor de ovelhas. Então Deus colocou, porque sabia que ele ia falar o que ele viveu. E se Deus escolheu Davi para ser rei de Israel, ele sendo um pastor de ovelhas, porque ele era um grande pastor, ele cuidava bem do seu rebanho, porque Deus quer que cuide bem do seu rebanho. Então Deus escolheu Davi por isso, porque ele era um verdadeiro pastor, ele defendia o seu rebanho. E nesse poema, o Davi, ele canta ao verdadeiro pastor e rei dos homens,
Davi provavelmente, desde pequena, aprendera a tarefa com seu pai. Ainda jovem, cuidava bem das ovelhas. Em 1 Samuel 17,15 fala assim: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. A gente vê a humildade, né, de Davi, porque ele já era ungido a rei. Quando ele ia para ter com o rei Saul, ele ia lá e ele sabia que ele era ungido, mas ele voltava porque ele tinha uma responsabilidade de cuidar das suas ovelhas. Então, nós vemos que nós não podemos ser irresponsáveis. Nós não podemos ser orgulhosos, né? Muitas das vezes, porque nós temos, às vezes, assim, um cargo a mais, né? Nós nos orgulhamos. Para que eu vou varrer aqui? Não. Eu sou a presidente do corpo diaconal, vou pegar uma vassoura para varrer? Não. Mas Deus não quer isso. Então nós temos que ser humilde na casa do Senhor, humilde aonde nós estivermos, no trabalho, aonde nós estivermos, nós temos que ter a humildade no coração, porque é isso que Deus quer. Se nós queremos ter Senhor como nosso pastor, nós temos que ter essa humildade, senão não vamos chegar a lugar nenhum. E nesse salmo, né, ele fala que defendia as suas ovelhas dos ataques dos animais ferozes, matando-os, pois a vida no campo era um perigo e risco. E ele sabia que as ovelhas precisavam ser guiadas, apacentadas, protegidas e guardadas pelo pastor. Nós precisamos ser guiados. Nós precisamos ser protegidos, nós precisamos ser apacentados pelo pastor. Estou falando do pastor Deus. Nós precisamos, mas nós temos que colocar essa humildade no nosso coração e querer que o Senhor seja pastor da minha vida, não só de brincadeira, né? Muitas das vezes o pastor, só aqui na igreja, aqui eu tenho meu Deus no coração, mas lá fora eu não preciso. Aonde nós vamos, nós precisamos desse Deus e ter Ele como pastor da nossa vida. Assim ele compara o pastor zeloso ao Deus Criador, que guia, alimenta, sustenta e protege seu povo. Isaías 40:11 fala sobre isso, que ele guia, ele alimenta, ele sustenta, ele protege o seu povo. Como pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherei os cordeirinhos e os levarei no seu regaço. As que amamentam, as guiará mansamente. Deus é o pastor de Israel. Gênesis 49:24. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Donde é o pastor e a pedra de Israel, que não nos deixa faltar nada às suas ovelhas. Davi era apenas uma figura, um tipo de onde descenderia o grande, o verdadeiro pastor dos homens, Jesus Cristo. Hoje, o nosso diácono Danilo, ele falou, né? Já quando o cego de Jericó, ele grita, né? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, Jesus, ele veio dessa linhagem. Então, nós vemos que tudo se completa. Tudo se completa. O Velho Testamento se completa no Novo Testamento. No versículo 1, nos diz assim: o Senhor é meu pastor, mediante uma metáfora frequentemente empregada no Antigo Testamento. Isaías 40:11 e Gênesis 40:24. Ezequiel 34 diz assim: Deus é comparado aqui como um pastor, ilustrando isso, o seu grande amor
por seu povo. O próprio Senhor Jesus Cristo empregou a mesma metáfora para expressar seu relacionamento com os seus. Deus, Ele quer ser o pastor da sua vida. Mas para isso nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos deixar tudo para trás. Não importa o que você fez, Deus estará sempre de braços abertos para te receber, para ser seu pastor. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas nós sabemos ali que Davi teve os seus altos e baixos, mas mesmo assim Deus não o abandonou. Então, meus queridos, Deus não vai abandonar você. Basta você querer tomar uma decisão verdadeiramente ao lado de Cristo. Deus, Ele apaga todas as nossas transgressões. Isso não vai dizer que nós vamos deixar de pecar, não, nós pecamos, até em pensamentos nós pecamos, mas o Senhor, Ele é bondoso para conosco. Nós temos um Deus grande, nós temos um Deus que é o nosso pastor, e Ele não vai deixar nada faltar na nossa vida, porque Ele está sempre conosco. E pregou a mesma metáfora com as seus duas verdades se destacam aqui, nesse primeiro capítulo. Deus, através de Cristo e do Espírito Santo, está tão afeiçoado a cada um dos seus filhos, que Ele deseja amar, cuidar, proteger, guiar, e está perto desses filhos, como um bom pastor cuida das suas ovelhas. E 2, os crentes são as ovelhas do Senhor, pertencemos a Ele e somos alvo especial do seu amor. Atenção, embora todos nós andamos desgarrados como ovelha, como diz Isaías 53:6, mas o Senhor nos redimiu com o seu sangue derramado. Em 1 Pedro 1, 18 e 19, e agora somos dele. Como ovelha podemos lançar mão da promessa desse salmo, quando entendemos a sua voz e o seguimos. É uma promessa que nós temos na nossa vida. Esse salmo todo dia ele fala de promessa, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então é a promessa do Senhor. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de ter lutas, que vamos deixar de ter problemas na nossa vida. Nós não vamos deixar, mas nós vamos passar, erguidos, de cabeça erguida, porque nós temos um Senhor, o Senhor como nosso pastor, um Senhor que nos ajuda. Nós temos um Deus Todo-Poderoso, que Ele perdoa os nossos pecados, mas nós temos que achegar a Ele, nós temos que se achegar a Ele. Ele estará sempre de braços abertos. O que nós temos que fazer é isso. Deus, Ele não vai além, Ele não obriga a ninguém, mas nós temos que nos chegar a Ele. Ele tem todo o poder de chegar e falar, não, você vai comigo e você vai, mas Ele não, a escolha é nossa, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, o que nós temos que fazer, nós vamos fazer. Não podemos deixar atribuir para Deus, não é atribuir para Deus, né? Eu só vou para a igreja, eu só vou aceitar Cristo quando Deus tocar no meu coração. Deus toca no coração da gente toda hora. A gente não precisa esperar Deus tocar, Ele toca toda hora. Nós é que não queremos ver, né? Nós não queremos ouvir a palavra do Senhor. Então, o que nós temos que fazer, nós vamos fazer. Deus, Ele está de braços abertos, mas o primeiro passo tem que ser meu, tem que ser seu. E nós pertencemos a Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, levantamos as nossas mãos, nós somos dele. Essa semana nós estávamos conversando, né, que a Lília estava falando, acho que foi para o filho da Calianda, né, que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Deus, ele tem ciúme de nós. Ele não quer ver a gente de qualquer maneira.
né? Ele tem ciúme de nós. Então nós temos que ter essa certeza. Quando nós aceitamos a Cristo, nós pertencemos a Cristo. Que temos que ter, né, isso no coração. E deixar Deus trabalhar. As coisas Deus vai tirando. Deus tira. Se você fuma, quando você aceita Cristo, você passa a não fumar mais. Porque a escolha vai ser sua. Sempre a escolha é sua. A gente fala, mas eu não consigo. Consegue, se você não quiser mais, você não consegue. Basta a gente querer. Nós temos que querer, porque a minha parte eu tenho que fazer. Deus tem o poder de tirar aquela ali, né? Muitas das vezes Deus até tira a gente daqui e a gente vai para o céu, porque Deus não quer ver mais a gente se perdendo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós podemos, muitas das vezes nós deixamos de ter mais anos de vida, porque nós, né, não cuidamos da nossa vida. Às vezes botamos até culpa em Deus, né? Deus não me ajuda, Deus ainda não tocou no meu coração, eu não consigo. Consegue, basta nós querermos. Então nós precisamos ter Deus como nosso pastor. Como ovelhas, podemos lançar mão das promessas deste salmo, né, quando entendemos a sua voz e o seguimos, que diz em João 10, 13 e 4: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e a chama pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. E enquanto tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Nós, quando aceitamos a Cristo, que levantamos a nossa mão, nós precisamos conhecer a voz de Cristo. Como eu vou conhecer a voz de Cristo? Ele fala no nosso coração. Quando a gente vai fazer alguma coisa de errado, Ele colocou a dúvida: será que eu posso? Se colocou a dúvida, não faz, que já é o Espírito Santo falando, não faça, né? Então Deus, Ele fala poderosamente ao nosso coração, mas muitas das vezes nós deixamos de ouvir a palavra do Senhor para ouvir outras vozes, né? Às vezes, né, convites para irmos para lugares que o Senhor não se agrada. Nós deixamos às vezes Deus de lado para irmos a lugares que o Senhor não se agrada. Então Deus, Ele se entristece, o Espírito Santo se entristece, sabe por quê? Ele tem ciúme de cada um de nós. O que me falta, que nada me faltará, nada que for necessário é a realização da vontade de Deus na minha vida. E que me contentarei com a provisão e o cuidado do bom pastor, mesmo em tempos pessoalmente difíceis, porque confio no teu amor e o cuidado dele por mim. Mesmo se eu estiver em tempos difíceis, eu tenho que descansar e deixar Deus trabalhar. Nós não podemos, às vezes a gente fica nervoso, que a gente quer, aí Deus olha e fala assim: espera, não é agora. Mas nós, o ser humano é assim mesmo, né? Eu tiro por mim, né? A gente fica ansiosa porque a gente quer, mas o Senhor fala: não é agora. O que eu estou te dando está sendo suficiente para a sua vida. E às vezes nós não entendemos, o que nós temos é o suficiente para nós. Então Deus, Ele fala, Ele quer ser o pastor da minha vida, Ele quer ser o pastor da sua vida, mas nós temos que nos submeter a esse pastor, à vontade desse pastor. No versículo 23, 2, diz assim: deitar-me faz, né? Deitar-me faz, porque o pastor está presente e perto de mim.
posso deitar-me em paz, livre de todo medo. O Espírito Santo, como o meu consolador, conselheiro e ajudador, comunica-me o cuidado pastoral e a presença de Jesus Cristo. Então ele fala, deitar-me faz, né? Aqui no 2, vamos repetir, né? Quando diz no Salmo 23, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Nós temos que ter a paciência, deixar Deus trabalhar na nossa vida. Deita a sua cabeça, ora ao Senhor. Às vezes é muito difícil, né, a gente deitar e dormir. Então essa semana para mim foi muito difícil, eu deitar e dormir. Na quarta-feira, quando a Caliandra me chamou, tia, você está na escala. Eu, não estou não, eu já olhei ali, tia, você está na escala domingo. Eu, tá bom, é de manhã, né? Ela, não, tia, é à noite. Eu, ai meu Deus do céu. Eu, ai meu Deus do céu, pronto. Aí já fiquei sem dormir umas noites, sabe? Orando ao Senhor, pedindo a Deus, né, que colocasse palavras no meu coração. Mas o ser humano é assim. Mas Deus fala, deita a tua cabeça no travesseiro, descansa no Senhor, né? Descansa. Mas é difícil, mas o Senhor manda te fazer isso. Porque Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar, não vai faltar paz, não é? Não vai faltar amor no coração, e não vai faltar nada. Às vezes a gente pensa assim, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então eu vou poder comprar carro do ano, a minha geladeira vai viver sempre cheia, meu armário não vai faltar nada. Não, mas Deus não está falando isso não, Ele está falando de paz, de amor, longanimidade, né? Paciência, que nós precisamos de ter. É isso que Deus fala, entendeu? Nada vai nos faltar, mas nós temos que estar na presença do Senhor. João 14, 16, 18 e 2 Timóteo, ele fala assim, o primeiro, o meu descanso tranquilo na sua presença terá um lugar de verdes pastos, em Jesus e na palavra de Deus, que são indispensáveis a uma vida abundante. No 6,32, João 6,32, depois vem, guia-me mansamente às águas tranquilas. O seu Espírito Santo, é Ele que nos guia, é Ele que nos leva às águas tranquilas. Às vezes as coisas estão ruins, às vezes está difícil, o tempo está fechado, mas vamos lembrar do nosso Senhor, do nosso pastor. Ele me leva às águas tranquilas. A gente pede, Deus, tira essa ira do meu coração, que a gente fica irado, né? Quem é que não fica? Todo mundo fica, né? Tem seu momento de ira, seu momento de raiva. Mas nós temos que estar orando ao Senhor, pedindo, Senhor, tira do meu coração. Eu não posso conviver com isso. Às vezes nós não oramos, não pedimos ao Senhor para tirar isso de dentro de nós e não fazemos a nossa parte. É não querer ter mais esse sentimento. Deus, Ele quer tirar. Ele quer tirar a ira, Ele quer tirar a raiva do nosso coração, né? A gente fica nervoso, nervosa, mas nós temos que querer tirar isso de dentro de nós. É uma luta constante, Às vezes quando eu falo com as pessoas, né, da diferença da minha vida, quando eu não tinha Cristo, para agora, ninguém acredita. Eu era uma pessoa muito brava, muito. Ninguém podia nem olhar para mim. O que foi? Gostou? Eu era assim, desse jeito. Mas no dia que eu tive um encontro contigo, com o Senhor, com Deus, foi uma questão parecia que foi uma eternidade, mas foi questão de segundos. O pregador pregando, né? Foi um culto na minha casa, eu encostada assim na minha máquina de lavar, e aí ele falando, pregou e me falou assim, Célia, hoje é o dia de você aceitar Cristo. Aí eu olhei para ele, ele sempre pregava para mim, mas eu dizia, não, agora não. Mas naquele instante que ele falou,
Aí passou um filme na minha cabeça. Eu tenho que parar de fazer isso, fazer aquilo, eu não posso mais ser mais braba, eu não posso falar mais palavrão, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então aquilo foi uma mudança radical na minha vida. Mas eu tomei posse. Que foi uma decisão que eu falei, eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer a minha parte. Né? Eu tenho que fazer. Quando vinha a vontade, aflorava, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. E eu sei que assim eu fui vivendo, estou na presença do Senhor até hoje. Mas é uma luta diária. É uma luta que todo dia nós temos que lutar. Tu pensa que hoje não tenho vontade, às vezes, de falar? Não, hoje em dia eu acho que eu falo até pouco. Né? Minha filha até sabe, né, filha? Que eu falo até pouco. Eu não sou mais de falar como eu falava antigamente. Então, nós temos que ter a mudança. Essa mudança tem que vir da gente. Não vai ser do pastor, não vai ser do meu líder. A vez de pedir, Senhor, irmã, ora por mim. Eu quero mudar, mas não consigo. Não, a irmã vai orar. Se você não querer, você não vai mudar. Então, nós temos que fazer a nossa parte. De hoje em diante, eu vou mudar. E todo dia está em oração. E essa é a vida do cristão. Quando você quer ter o Senhor como nosso pastor. No versículo 23, ele fala assim: refrigera a minha alma. Quando eu fico desanimado, o bom pastor reaviva e revigora a minha alma, aflita e o coração atribulado, mediante ao seu poder. E Romanos 8,14 nos fala: nos caminhos por eles escolhidos, que se conformam com os seus alvos de santidade. Correspondo, obedecendo, sigo o pastor, ouvindo a sua voz. Não seguirei a voz de estranhos, mas sim, seguirei a voz do Senhor. Seguirei ao Senhor, que é o meu pastor, que nada me faltará. Não me faltará paz, não me faltará alegria. É isso que não vai faltar da nossa vida. As outras coisas vão acontecendo. Deus não vai deixar nada faltar, como de fato na sua casa. Porque nós temos um pastor, nós temos um Deus que cuida de nós. No versículo 23, 4, fala assim: tu estás comigo. Em tempos de perigo, dificuldade, ou mesmo de morte, o crente não teme mal nenhum, porque tu estás comigo em todas as situações da minha vida. O Senhor está conosco. Mateus 28, 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse versículo, eu tenho experiência, né, da minha vida, porque quando eu estive internada no hospital, eu poderia pensar, né, eu estou sozinha aqui, nesse hospital enorme, nesse gelo de hospital, né, com a morte do Paulo, né, eu poderia me sentir ali desamparada. Gente, mas em momento nenhum eu me senti desamparada. É uma coisa, só a pessoa que passa por isso, que pode falar. E eu senti, mesmo lá, com a tristeza, né, da perda, doente, não sabia se voltava para casa, muita gente morrendo por aquela doença do Covid. Então, eu poderia me sentir lá abandonada, largada. Minhas filhas, coitadas, elas que ficaram em desespero em casa, nem minha mãe não vai voltar, meu pai não voltou, minha mãe não vai voltar. Mas em momento nenhum eu fraquejei. Quando eu cheguei em casa, eu pensava, como é que eu vou chegar em casa assim? Eu estou abatida, mas eu estava bem, porque eu tinha o Senhor como meu pastor. Quando o pastor foi na minha casa, eu falei: pastor, não sei nem como é que eu vou dizer isso, mas meu coração está em paz, meu coração está alegre. Então é isso que Deus quer
que mesmo na hora da morte, nós estejamos em paz. Mesmo na hora da tribulação, estejamos em paz. Às vezes a gente, na hora da tribulação, a gente desespera, né? A gente desespera, quer abandonar tudo, e é um desespero. Mas não, Deus provou para mim que a gente pode ter paz. Porque o Senhor, Ele está conosco. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, e não me faltou nada ali naquele hospital. Eu tenho essa certeza, não me faltou nada. Também não vai faltar nada para você, meu irmão, minha irmã. Você que está em casa, não vai faltar nada para vocês. Basta somente vocês fazerem uma escolha. Querer ser guiada pelo nosso Deus. Deixar Deus conduzir a sua vida, não você conduzir. Nós conduzimos a nossa vida quando nós estamos no mundo. Ali nós fazemos o que vem na nossa cabeça, mas quando nós estamos na presença do Senhor, é Deus que conduz a nossa vida. É Ele que nos guia, né? Aí nós vamos falar, né, quando ele fala aqui, esse versículo, que a sua vara e o seu cajado me consola. A vara, né? É um pedaço de madeira curto. É uma arma de defesa ou disciplina que simboliza a força, o poder e a autoridade de Deus. Hoje de manhã, o nosso Danilo, ele falou, né, sobre se estiver passando mal. Aí, antigamente, dava acidente, era chá, né, Danilo? Tomava chá que vai ficar boa. Então, quando eu era criança, né, aí tinha uma dor de barriga, era chá de goiaba. A folha de goiaba. A folhinha da goiaba. Minha mãe tirava a folha da goiaba para me dar o chá. Mas também, a vara, ela era uma disciplina. Ela tirava a vara da goiabeira para me dar uma surra. Hoje em dia, se eu apanho dessa vara, uma criança leva uma surra de vara, né? A mãe vai ter preso. Eu acho que minha mãe seria presa. Se minha mãe vivesse o dia de hoje, ela seria presa. Porque ela me batia mesmo, me batia muito. Então, a vara tem esse poder, né? É igual um chinelo, né? Quando a criança faz alguma coisa, que a gente pega um chinelo, eu sempre com a Melzinha lá em casa, quando ela faz alguma coisa, que a Thaísa pega o chinelo, ela, não, mãe, não bate na Melzinha não. Então, é uma arma, para ela é uma arma, e a vara era também uma arma, né? Aí vem falando assim, né? É o poder e a autoridade de Deus. E Jó 9,34 também fala sobre isso. Aí depois vem o cajado. O cajado, uma vara longa e delgada, tendo um gancho numa das extremidades, serve para trazer a ovelha para perto do pastor, para guiá-la no seu caminho certo, ou para removê-lo em caso de perigo. A vara e o cajado de Deus nos dão certeza do seu amor e orientação nas nossas vidas. Muitas das vezes acontece alguma coisa na nossa vida, a gente, poxa Deus, por que está fazendo isso comigo? Mas Deus está repreendendo. Às vezes nós não sabemos o porquê nós estamos apanhando, mas Deus sabe o porquê que Ele está fazendo. Porque a gente esquece fácil das coisas que a gente faz, né? A gente esquece fácil dos nossos erros, né? Mas Deus não, Ele está ali. Então Ele quer que nós andamos no seu caminho. E a vara e o cajado é isso, para a gente andar no caminho do Senhor. E quando nós saímos, né, do caminho de Jesus, né, do caminho do Senhor, aí Ele vem com o cajado. Aí Ele pega e nos traz para perto. Que Deus amoroso é esse, né? Ele poderia deixar a gente cair no abismo, mas não, Ele está sempre de braços abertos. E essa referência ali é com Davi, quando ele era pastor de ovelhas. Então ele tinha essa vara e tinha o cajado, que quando a ovelha ela ia caindo num precipício, ou ela caía no buraco, era com aquilo que ele tirava. Então o Davi ele retrata bem, né, esse poema, né? Que o Senhor, Ele tem a sua vara e tem o seu cajado. Então, quando nós fazemos as coisas de errados, às vezes não vamos perguntar por que não. Te pergunta muito por quê. Vamos perguntar para quê. Mas lá na frente Deus vai responder. Nós passamos por certas situações. Lá na frente Deus vai responder. E
lá na frente Ele vai nos trazer à memória o porquê nós estamos passando por isso. No versículo 23:5, Ele diz assim: preparas uma mesa, perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus aqui é descrito como aquele que supre todas as necessidades de seu filho, em meio às forças do mal que procuram destruí-lo, corpo, alma. Em Romanos 8:31-39, que inicia assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes o inimigo vem na nossa vida querer destruir a nossa vida, mas o Senhor, Ele está sempre ali, pronto para cuidar de ti. Deus, Ele é muito bom. Deus, Ele nos dá tudo que nós necessitamos. Ele não nos dá além da conta, mas nós que muitas das vezes somos ingratos. Nós recebemos a bênção do Senhor e nós viramos as costas para o Senhor, E Deus, se Deus fosse, assim, vingativo, Ele poderia tirar a bênção que nos deu, mas Ele não tira. Ele fica de braços abertos, esperando você voltar. Ele estará sempre te esperando. Às vezes a gente fica com vergonha, não vou voltar para a igreja não, que eu tenho vergonha, porque o irmão fulano vai falar, ciclano vai falar, lá, fez, aconteceu, agora voltou. Não liga para o que os outros falam, não dê ouvido. Olha para Cristo, olha para Deus, é Ele que te quer, é Ele que te quer de volta. Então deixa a vergonha de lado, deixa os problemas. Não vou voltar porque eu já tenho muito problema. Volta que na presença do Senhor você vai ter forças para se livrar dos seus problemas. Aquilo que te afasta da presença de Deus, você terá forças, mas só se você depender da vontade do Senhor. Só se você quiser ter verdadeiramente o Senhor como pastor da sua vida e que você queira ser guiado pelo Senhor. Aqui ele diz assim, apesar do crente estar em luta diária contra Satanás e ter em volta de si uma sociedade pagã, a graça de Deus que ele recebe capacita-o de viver e regozijar na presença do Senhor. Ele pode saciar-se à mesa do Senhor com fé, ação de graça, esperança e perfeita paz. É essa mesa que Deus prepara para nós. Talvez a gente pense numa mesa cheia de comida, mas não. Fé, esperança, capacitação, aquilo que você olha assim, eu não consigo fazer. Eu não posso fazer. Deus, Ele capacita. Ele capacita cada um de nós. Basta nós querermos. Basta nós regaçarmos a nossa manga e fazer a vontade do nosso Deus. Nada pode impedir da gente avançar para Cristo. A gente avança para Cristo e Deus estará sempre no caminho e a gente seguindo. Sempre seguindo a Cristo, sem se desviar. Se desviar, volta. Volta porque o Senhor, Ele vai te receber de braços abertos. E nós somos protegidos pelo sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, que te protege. Foi Ele que derramou, Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você. Então nós temos um Deus maravilhoso. Qual é o pai que daria seu filho para a morte, por causa de pessoas? Nós não daríamos. A gente vai dizer aqui que a gente faria, nós não faríamos isso, mas Deus fez e faz. Se Deus tivesse que fazer de novo, eu tenho certeza que Ele faria. E Ele fez isso por mim e por você. E o que você está esperando para entregar a sua vida ao Senhor? O que te falta? O que te falta?
Deus, Ele quer, Ele te quer. Você tem tantos talentos, tantas coisas você pode fazer na presença do Senhor. Olha, nós vemos aqui a nossa igreja, como eu sou grata a Deus e feliz por nossa igreja, que a gente vê tantos jovens aí crescendo, as meninas, né? Daqui a pouco nós teremos aí rede de mulheres, há uns anos, vai ser vocês, a rede de mulheres, né? Eu já estarei na glória, né? Porque não é possível, né? Não é possível, né? Mas vocês que estarão aqui amanhã. Então nós vemos que a nossa igreja, ela prepara, basta você querer. Se você quer trabalhar, não vai me dizer que na PIB do Jardim Meriti não tem trabalho, você está mentindo. E aqui tem muito trabalho, às vezes a gente até corre, né? A gente até corre do trabalho, mas aqui tem muito trabalho. Basta você querer e basta você perguntar, o que eu posso fazer? A gente entra às vezes no banco, né? Tem que ir lá, posso te ajudar? Então, entra aqui na igreja e bota aí, ó, uma plaquinha, posso te ajudar? Todo mundo, quero! Então, basta você querer, tá? Basta arregaçar as mangas. E é assim que nós vamos vivendo a nossa vida, na presença do Senhor. Nós não podemos aceitar Cristo e ficar no banco. Nós temos que sair, nós temos que fazer o trabalho. Então, irmãos, olha, daqui a pouco já está findando o ano. Vai ter cargos aí, não vira as costas não. Eu não posso, eu tenho medo. Não, nós estamos aqui, cada um ajuda o outro, mas não deixe de fazer o trabalho do Senhor. Se tivermos, né, que sairmos às ruas para o evangelismo, nós temos que, está difícil, né, pastor? O evangelismo está difícil, mas nós temos que sair à rua. Parece uma coisa, sabe por quê? Mas isso é o inimigo que bota obstáculo, porque ele não quer ver ninguém se convertendo, ele quer mais que a gente fique entre quatro paredes. Então nós temos que sair, temos que arregaçar nossas mangas, e é uma área muito difícil o evangelismo da igreja, porque é uma área que a gente vai tirar a alma lá do inferno para trazer para a presença do Senhor. Porque quando nós falamos, entregamos um folheto. Por mais que você não veja acontecer ali agora, mas aquilo fica guardado. Fica guardado na vida e no coração daquela pessoa. E quando nós falamos aqui, né, no versículo, unja minha cabeça com óleo, se refere ao favor e bênçãos especiais de Deus, pela unção do seu Santo Espírito no corpo, mente e espírito do crente. Então nós vemos aqui, né, que o óleo, ele é muito precioso. Ele é muito precioso. E quando nós pedimos para Deus, unja a minha cabeça, unja a minha cabeça. Então ali nós estamos pedindo, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu quero fazer a vontade do Senhor. Espírito Santo, me dê forças. Me dê forças a cada dia para que eu possa fazer a vontade do Senhor. E Ele quer que a gente faça a vontade do Senhor. O meu cálice, o meu cálice transborda. O meu cálice transborda é uma alusão ao bebedouro, né? Lá do pastor de ovelhas. O meu cálice transborda aqui, a tradução literal é o meu cálice tem bebida abundante. É uma alusão ao bebedouro do pastor de ovelhas, que era uma pedra grande, escavada em forma de tanque, cabendo quase 200 litros de água, onde as ovelhas bebiam água, né? Então, o meu cálice, quando fala o meu cálice transborda, cálice transbordante é o símbolo de satisfação completa. É Jesus, e Jesus é o único que pode satisfazer completamente a nossa vida. Ninguém mais pode satisfazer a tua vida, somente Jesus. Que a gente possa pedir sempre a Deus, Deus, transborda o meu cálice, transborda, Espírito Santo de Deus. Sejamos cheios do Espírito Santo, transbordante. Jesus, Ele é a fonte inesgotável de tudo o que precisamos para viver uma vida abundante, porque a nossa vida, ela é um cálice. A minha vida é um cálice. Então, ela tem que estar sempre transbordante, sempre transbordante. E por último, no capítulo 23, 6, diz,
a bondade e a misericórdia. Misericórdia refere-se ao fiel amor e bondade de Deus. O bom crente, tendo consigo o bom pastor na peregrinação desta vida, terá sua ajuda, bondade e o seu sustento constante. Em qualquer situação, o cristão pode confiar que o bom pastor fará com que todas as coisas cooperam para o seu bem, como diz Romanos 8:28 e Tiago 5:12. O alvo do crente que segue o bom pastor e desfruta da sua bondade e misericórdia, de um dia estar com ele eternamente. 1 Tessalonicenses 4:17, e contemplar a sua face. Apocalipse 22:4. Pode colocar aí para mim, Apocalipse 22:4. Que é um versículo muito bonito, né? Porque quando nós temos o Senhor como nosso pastor, quando eu posso entregar a minha vida verdadeiramente ao Senhor, fazer a vontade de Deus. Vamos errar? Vamos, mas nós voltamos e pedimos perdão ao Senhor. Nós veremos o seu rosto e o seu nome estará escrito na testa de cada um. O nosso nome estará escrito no livro da vida, mas eu tenho que querer ter meu Deus como meu pastor. Volta no 23, Elinha, por favor. Pode voltar no 23. Também é um versículo que nos chama muita atenção. O versículo de Apocalipse, ele chama muita atenção. Quando nós, podemos ler, às vezes, muita gente tem até medo, de ler Apocalipse. Fica todo mundo preocupado. Mas é um versículo que ele nos chama a atenção. Conseguiu não, Keila? Não, é Apocalipse 23. 22:3. Eu vou ler aqui da minha Bíblia. 22:3, que diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos o servirão. Olha só, que maravilha, quando nós tivemos esse encontro com Cristo, quando nós largamos tudo, para seguir um Deus, e ser dependente de Deus, e termos o Senhor como nosso pastor, nós vamos poder contemplar a nova terra, que tem preparado para mim. Mas isso depende de mim, depende de vocês. Depende de você que está em casa. Se ainda vocês não fizeram um encontro com Cristo, Ele está de braços abertos. Se você quer ter o Senhor como seu pastor, não deixe que nada impeça de você seguir a Cristo. Deixa tudo que você sabe que Papai do Céu, Ele fica triste com as coisas que a gente faz de errado, mas deixa para lá, deixa para trás, segue a Cristo. Se você ainda nunca teve um encontro com Cristo, o dia é hoje, o momento é hoje, é agora. Não fala assim não, eu vou deixar Deus tocar no meu coração. Deus já está tocando no teu coração há muito tempo.